Hebreus 11, no versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia sido, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu a seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou pela fé. Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, adorou encostado a ponto do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e Baraque, e de Salomão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Eu vou repetir o 33,
os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que dizer sobre esse texto? Precisaria pregar mais alguma coisa? Ou esse texto ele fala por si próprio? Quem crê que ele fala por si próprio, diga amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a certeza é a prova daquilo que não se vê, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. E quando nós sentamos num banco de uma igreja, quando éramos ímpios, quando éramos rodeados em todo o vento de doutrina, quando achávamos que tinha Deus, mas outrora a nossa vida era uma vida contrária à palavra de Deus, chegamos abatido por algum motivo, ou abatido por muitos motivos, muitas lutas e dificuldades, porque é bem verdade que é muito difícil você ver uma pessoa, né, se convertendo. Não estou dizendo que não tenha este caso, tem, e muitos, mas é muito maior o número de pessoas que vêm até Jesus, porque se encontram em uma dificuldade. É verdade, sim ou não? O cerco aperta, e quando o cerco aperta, é que a gente procura, olha nas nossas vidas e fala: peraí, tem tudo na minha vida, menos Deus. Será que os crentes estão certos? Será que é o momento de ir a uma igreja? Não estou vendo saída, então eu vou buscar Deus. Quem sabe não é esse o caminho. E quando nós chegamos aqui, nós vemos que verdadeiramente a decisão que temos que tomar. Por quê? Porque alguém pega a palavra de Deus, e alguém prega sobre Abraão, ou alguém prega sobre Jacó, ou alguém prega sobre José, como que ele saiu escravo, vendido, traído pelos seus irmãos, e se torna ali rei, se torna ali, né, governador do Egito, e salva todo o povo de Israel. Então você começa a observar, e você vai ver que alguém prega sobre Elias, sobre Eliseu, alguém vai pregar sobre Naamã, que foi curado da lepra, alguém vai pregar sobre o mar que se abriu. Ou seja, a nossa, a minha, a sua conversão, ela vem quando nós ouvimos alguém pregar sobre o sobrenatural de Deus que aconteceu na vida de alguém lá atrás. Então é pela vida de Senhor, pela vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, pelas experiências que Deus fez esses homens viver, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é que hoje os nossos nomes, pela misericórdia de Deus, está escrito no livro da vida. Então alcançaram testemunho por perseverar na fé, alcançaram testemunho por acreditar na palavra de Deus, e o testemunho deles fez eles no passado viver experiências sobrenatural. O testemunho deles fez o povo se encorajar, não é isso? Fez com que o povo também vivesse essas experiências, porque o Senhor, ao longo do tempo, você vê que quando você chama a atenção de Deus, quando você alcança a fé verdadeira em Cristo, vai entrar gerações e vai sair gerações, Ele não vai se esquecer de você. Porque lá, queridos, lá no Novo Testamento, o Senhor se revela dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a fé desses homens causou um impacto até no céu. Mas um impacto de alegria, um impacto de gozo, um impacto de satisfação, por um filho verdadeiro confiar na palavra de seu pai, confiar na palavra daquele que o criou. É como se tivesse uma ribanceira, o seu filho escorregasse, e você agarrasse a mão dele, e ele começasse a se bater para lá, para cá, nervoso, achando que vai morrer, e você olhar dentro do olho do teu filho, e escorregar, segurar na ponta do dedo, você olhar dentro do olho dele e falar: filho, calma, eu não vou te soltar. E aquele filho parar de se bater, ele ficar tranquilo, e daqui a pouco escorrega, fica somente em 2 dedos, mas ele está olhando dentro do seu olho, dizendo: pai, eu confio em você. E solta mais um dedo, e fica um dedo somente, mas ainda assim ele está olhando dentro dos teus olhos, e ele está falando: pai, eu confio em você. Ele não está dando uma palavra, mas o olhar dele para o pai: eu sei que eu não vou cair, porque o meu pai falou que eu não vou cair. Mas não é lógico, porque estava segurando na mão, escorregou, agora ele só está segurando em um dos meus dedos. É impossível, não tem como.
mas o olhar dele está fito, confiado na palavra de seu pai, que falou: filho, você não vai cair. E num dedo ali, na confiança do filho, daqui a pouco chega alguém e fala: pera aí, eu vou te ajudar, e puxa, porque Deus sempre é um Deus de provisão. Então o povo do passado, eles eram assim, estava por um dedo, mas ele estava olhando dentro do olho do pai, no sentido figurado, exercitando a sua fé. Nós vamos vencer. Até mesmo Salomão, quando Sansão, ele peca, ele revela o segredo para Dalila, depois de ter brincado com ela várias vezes. Qual é o teu segredo? Onde está a tua força? Não, me amarra com 2 cordas novas, onde não existiu trabalho nela, que vai acabar a minha força. E amarra, e ela chama ali, né, os inimigos dele, porque eles tinham oferecido para ela 1.200 ciclos de prata, e quando eles vêm, ele rebenta a corda. Ela: poxa, você não diz que me ama? Como é que você me engana dessa maneira? Não, fica tranquila, faz trança no meu cabelo, que se fizer trança no meu cabelo, acaba a minha força. E ali por várias vezes já aconteceu isso, até que ele revela para ela: não, se cortar o meu cabelo, acaba a minha força. E corta a cabeça, só não porque a força estava no cabelo, mas porque tinha sido feito um propósito com Deus. E a mãe dele fez um propósito, dizendo: Senhor, olha, na cabeça dele não passaria navalha. Existia um propósito dela com Deus, e se você fizer um propósito com Deus, você tem que cumprir, porque descobrindo, quebrando a palavra, sai de você a presença do Espírito Santo. E toda vez que Sansão, ele lutou, seja com os midianitas, seja com a queixada de que ele matou 1000, seja contra o leão, toda vez que você for ler lá em Juízes, vai estar escrito: e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então não foi o cabelo, mas a desobediência. Não foi o cabelo, mas a quebra do propósito. Não foi o cabelo, mas a quebra do voto. Então, amados irmãos, entenda bem, quando ela cai, Sansão está ali cego, porque quando você desobedece, a primeira coisa que vem é a cegueira espiritual. Você já não enxerga mais nada, está tudo desmoronando, o diabo está destruindo, mas você acha que está ali, que está firme, que Deus está na tua vida, que está tudo uma bênção, uma vitória. É a cegueira espiritual. Mas ali, queridos, eles fazem uma festa, eles fazem um banquete para comemorar. E quando faz aquele banquete para comemorar, para que a festa fique melhor, não, chama aqui Sansão para a gente rir dele, e colocam Sansão, e Sansão vem cego, porque furaram os olhos dele. E quando Sansão sente a coluna, ele sente que a coluna, ele me deixa aqui para mim apoiar na coluna, e todo mundo ficou ali zombando do Deus de Sansão. O nosso Deus, né, o Deus que nós servimos, não é isso? Os deuses lá do poste ídolo, né, os deuses lá que eles serviam, Mamon, Dagon, o nosso Deus deu Sansão em nossas mãos. O nosso Deus é mais forte, e Sansão não se incomodou, queridos, com a vida dele, mas Sansão se incomodou, porque o nome do Deus dele estava sendo envergonhado. Então Sansão caiu, Sansão ficou cego, mas Sansão falou: não, eu ainda não estou morto, há fôlego de vida em mim, então enquanto houver fôlego de vida, eu vou glorificar o nome do meu Deus. Senhor, me dê força somente uma vez, para que eles não zombem de ti. E Sansão pegou nas colunas do templo e rebentou, e 3.000 homens morreram naquele dia, porque Sansão creu. Sansão, ele olhou para o estado dele e reconheceu que o poder de Deus era maior, que a unção de Deus era maior, que a misericórdia de Deus era maior, e que acima de tudo, aleluia, um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Aonde há arrependimento, há conserto, e houve um conserto, porque se não houvesse conserto, Salomão não teria sido fortificado naquela hora. E o que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver é fé. E principalmente, queridos, incomodava Sansão o nome dele ter sido envergonhado. Senhor, eu envergonhei o teu nome, me dê força para que o teu nome seja glorificado hoje. Ele não pediu força para sair dali, ele não pediu força para voltar para casa, ele pediu força, aleluia, força para glorificar o nome do Senhor. Então esses homens no passado, isso estremece eu e você. Isso mostra para você que não importa a tua condição, não importa. Mas se você reconhecer que a tua condição hoje, eu estou falando de uma condição ruim, de uma fraqueza espiritual, de uma queda espiritual, se a tua condição hoje, você reconhecer que a culpa é 100% sua, que Deus não tem nada a ver com isso, mas que você não quer continuar nessa cegueira, que você não quer continuar nessa posição, que você quer ser um instrumento vivo na mão de Deus, você pede: Senhor, me dê força, Senhor, não porque eu quero me levantar, meu Pai, quero sim, mas não é esse o problema, é para o teu nome ser glorificado. Ele vai te dar força dentro da sinceridade do seu coração.
Então, quando eu vejo, voltando ao texto, essa palavra lá do passado, e é o Espírito Santo que está falando com você, porque 3 horas de trânsito dentro de um carro, eu entrei aqui e o Senhor colocou no coração para pregar, não deu tempo nem de abrir a Bíblia. Queridos, entenda bem, o testemunho daqueles homens lá no passado, usados por Deus, trouxe um impacto na minha e na sua vida de forma tal, que fez eu e você se converter. Nós servimos o mesmo Deus que esses homens, sim ou não? Que impacto eu e você estamos trazendo na nossa família? Que impacto o meu testemunho está trazendo? Que impacto o teu testemunho está trazendo dentro dos nossos lares, na nossa família? Qual é o impacto que ele está trazendo a ponto de gerar um testemunho? Porque por eles, isso, os antigos alcançaram testemunho pela fé. Então, meus amados irmãos, entenda bem. Ontem eu dando estudo em Magé, e glorificado seja o nome do Senhor, Deus tem feito coisas tremendas naquele lugar. Uma senhora, quando eu acabei o estudo, falei um pouquinho sobre a volta do Senhor, porque o estudo envolvia isso. Aquela senhora com lágrimas no olho, ela disse, as lágrimas, e a minha família? A sua família Deus quer salvar também. A minha família Deus quer salvar também. Mas na mesma medida que Deus, Ele quer usar nossas vidas, curando-a, libertando-a, restaurando-a, para que sejamos um testemunho vivo do poder de Deus para nossos familiares. Assim também o diabo, ele quer nos usar, para tentar mostrar que a igreja é uma mentira, que não é uma verdade. E ele já usou, de repente, a sua vida para isso. Ele já usou até a minha vida. Até a minha vida que vivia fazendo a obra do Senhor. E de repente, por se achar forte demais, espiritual demais, o diabo usou a minha vida. E como Sansão ficou cego espiritual, também fiquei. Mas pela misericórdia de Deus estou de pé. E falando que você também pode ficar de pé. Mas houve uma mancha. Houve um apagar de uma história reta na presença de Deus, por um momento a qual o diabo cegou. No momento em que Sansão é capturado, houve um apagar da história de Sansão. Houve um apagar de memória de que pela mão de Sansão, Deus livrou o povo de Israel, não uma, mas várias vezes. Que pela mão de Sansão o leão foi morto, sem uso de nenhuma arma, somente com a força das mãos. Então se apagou. E ninguém mais se lembrava de Sansão, ninguém se lembrava mais dos feitos dele. Mas Sansão pediu forças a Deus para o nome dele ser glorificado. E aqui no texto de Hebreus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nesses homens que deram testemunho, aleluia, aqui ele cita Sansão, que pela fé, Sansão buscou força a Deus. Aqui diz que eles encontraram força na fraqueza, porque o poder de Deus, aleluia, ele se revela, ele se manifesta, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É porque quando você está fraco, quando você está se sentindo um lixo, quando você está lá no chão arrebentado, sabe o que te dá força? O que te dá força é que naquele momento você se lembra e diz assim: se eu estivesse com Cristo eu não estaria desse jeito, se eu estivesse com Cristo eu não estaria aqui caído, se eu não tivesse me desviado, se eu não tivesse virado as costas, se eu não tivesse deixado o engano tomar conta de mim, eu não estaria aqui. E é na hora que você reconhece lá na fraqueza que Deus, Ele te pega e te levanta e te põe de pé. É nessa hora. Porque acredite, ele podia fazer isso antes. Mas se ele fizer isso antes, não há um reconhecimento, você vai fazer de novo, aleluia. Mas quando você vai a uma condição subhumana de vida, e você fala ali: Senhor, a culpa é minha, se eu não tivesse te desviado, se eu não tivesse te entristecido, se eu não tivesse ferido a tua palavra, eu não estaria nesta condição, Senhor. Eu não sou digno nem de pedir o teu perdão, eu não sou digno nem de pedir a tua misericórdia, eu não sou digno de abrir a boca para falar o teu nome. Ele vai lá e te pega e te levanta.
porque um coração sincero, quebrantado e contrito, Ele não despreza. Então, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Houve uma mancha na vida de Sansão, mas o que se lembra de Sansão hoje, aleluia, é que o Senhor renovou a força dele, e todos os inimigos caíram pela força do poder de Deus, usando a vida de Sansão. Ele destruiu as bases. A mancha que Satanás colocou lá, na minha vida por permissão minha, aleluia, ela já está sendo apagada, porque vidas estão sendo ganhas. Satanás está caindo por terra, o nome do Senhor está sendo glorificado. A obra do Senhor por este ministério está alcançando posições, ela está alcançando estados, pessoas a qual ainda ela não tinha alcançado, não porque eu sou bom, mas porque o Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, e a obra não é do homem, é dEle. A obra ela não é do homem, ela é dEle. E Ele usa quem Ele quer, na hora que quer, no momento que quer. E esse Senhor que veio para Sansão, esse Senhor que veio para a minha vida, Ele veio para Sansão porque Sansão reconheceu que estava enfermo espiritual, reconheceu que estava caído, reconheceu que estava morrendo. Ah, mas Sansão morreu? Não, ele viveu. Ele viveu. Porque quando o Senhor renova ele, ele vive. Quando ele morre ali, é porque Sansão fala assim: Senhor, me renova, me dá força, para que eu veja os meus inimigos caindo por terra, para o teu nome ser louvado. Sansão sabia que o Senhor renovasse ele, e ele ali destruísse as colunas do templo, destruísse a base, que fala de projetos, que todo aquele povo ali seria consumido. Sansão sabia que no fechar dos olhos dele carnais, aleluia, ele abriria para sempre o olho dele espiritual na glória. O que importava para ele ali era vencer os inimigos, o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Sansão não se incomodou. Sansão só se incomodou quando eles começam a falar: o nosso Deus, Dagom, o nosso Deus, Ele deu, nossos deuses, deu Sansão em nossas mãos. Sansão não, Senhor. O Deus deles não pode enganá-los, porque isso é um engano. Eles estão pensando que o Deus deles é maior do que o Senhor, e na verdade o Deus deles não é nada. Então, para que eles saibam que o Deus deles não é nada, me dê força, me dê unção, me dê autoridade agora. E ele recebeu do Senhor, porque com o coração sincero ele o buscou. Então, queridos, o Senhor hoje separou esse momento, nessa breve mensagem, para dizer para você qual o testemunho que você vai querer que fique da sua vida, para o seu parente, familiar, amigo e colega. Aquele mau testemunho do momento que o diabo te usou, ou testemunho como esse que resgata centenas e milhares de vidas. Então o momento de mudar é agora. O momento de escrever uma nova história na presença do Senhor é agora. E como é que se escreve uma nova história, pastor? Nascendo de novo. Nascendo de novo. E aproveitando o ensejo para falar de fé, porque eu estou falando de testemunho, mas vamos falar de fé. Nós erramos muitas das vezes, porque nós não acreditamos verdadeiramente que Deus vai fazer. Pelo simples fato de nós não ter ouvido a voz dEle. Pelo simples fato, muitas das vezes, de você estar orando e não sentir nada. Pelo simples fato de você estar vindo na igreja e não ter tido nenhuma revelação. Aí você acaba agindo com a força do seu braço. O povo mais incrédulo que existe na terra é o crente. Que é isso, pastor? É porque o crente, ele está de posse da palavra de Deus, sabe tudo o que Deus fez no passado, mas ainda assim ele continua desequilibrando, ele continua perdendo a paciência, ele continua ficando desesperado, ele continua achando que não tem solução, e por isso ele erra. E quando o crente erra, acredite, quando um político erra, todo mundo se escandaliza, mas 6 meses depois todo mundo vota nele. Quando o artista de televisão erra, não é isso? Todo mundo se escandaliza, mas depois ele vem fazendo uma novela a qual ele é galã, ou a qual ele é o mocinho, e todo mundo já se compadece de novo. É tudo natural, é tudo normal. Um jogador de futebol, um ator de cinema, né? Uma celebridade, enfim, tudo é natural. Ou até mesmo o ímpio, que não é uma pessoa pública nem nada, mas uma pessoa normal, que ele errou, que ele foi, se separou, que traiu, que fez, que aconteceu, que roubou, é tudo natural. Mas quando isso acontece no crente, o diabo ele pega isso, não para manchar a tua imagem, mas ele vai pegar isso, vai usar isso, para tentar manchar uma imagem que é imanchável, que é a imagem de Deus.
Então, se algo na sua vida fez com que, na cabeça humana, porque na visão espiritual isso nunca vai acontecer, mas na cabeça humana, se alguém usou a tua vida para manchar a igreja, para manchar o nome de Cristo, para tentar colocar na cabeça das pessoas que o evangelho é uma mentira, o evangelho ele não é uma mentira. O evangelho ele é uma verdade. Onde o dono, o criador, o eterno, o dono da verdade, que é Cristo Jesus, foi na cruz do Calvário e derramou um preço de sangue. Só que esse evangelho, ele é pregado, ele é enxertado em corações de pessoas falhas, que só vão deixar de ser falhas quando pisar na glória de Cristo. Porque nós vamos abrir uma igreja hoje, novinha, inaugurar, zero, nova. É uma igreja perfeita. Quando nós pisarmos dentro dela, vai deixar de ser perfeita. Mas o problema não é isso aqui tentar trazer uma base para você pecar. Não, eu não sou perfeito, não. O pecado dói. O pecado ele arranca pedaços. O pecado deixa marcas irreparáveis. Só vai ser reparado quando você entrar na glória, onde tudo será esquecido. Então não peque. Perdão para o pecado há, mas a consequência do pecado você vai carregar ela. Você vai carregar ela. Não tem jeito. Ô meu filho, você está perdoado. Vai. Mas a bomba que explodiu, tu carrega. Porque através dessa bomba que explodiu, você vai amadurecer. Através dessa bomba que explodiu, você vai aprender. Amém, queridos? Então, pega essa bomba que explodiu e use ela para crescimento espiritual. Lembra de Davi no Salmo 51? Faz exultar os ossos que tu esmagaste, Senhor. Faça exultar os ossos que tu esmagaste. E Senhor, não se aparte de mim o teu espírito, para que eu possa ir até o ímpio e pregar para ele. Ou seja, Davi está falando para que eu possa usar a minha experiência, para que eu possa usar a minha dor, para que eu possa usar tudo que o pecado fez em mim e falar para o próximo para que ele não peque. Mas o perdão o Senhor te dá, mas a consequência pode ser terrível. Então não queira pagar o preço de ver a consequência. Mas se o Senhor vier no momento do pecado, é inferno. Se você precisar de um livramento na hora do pecado, é inferno. Então a sua salvação, ela vai vir quando o Senhor vê que você está travando uma luta com o pecado. Se o Senhor voltar e você está lutando contra o pecado, Ele vai te salvar. Mas se Ele vier, você estiver dentro do pecado, você vai estar condenado. Então deixe hoje aquele pecado que é consciente, aquele pecado que está tomando conta de você, aquele pecado que você diz assim, eu não consigo largar. Querido, se você está dizendo que não consegue largar, está dizendo que Deus não é poderoso. Você está dizendo que a Bíblia é mentirosa, porque Provérbios 28:13 diz, aquele que confessa e abandona alcança do Senhor misericórdia. Mas muitas das vezes a gente não tem nem fé que Deus vai perdoar. A gente não tem fé que as coisas vão se consertar. A gente não crê que as coisas vão mudar, que a conta vai ser paga, que a porta vai se abrir, que a doença vai ser curada. Não é isso? Porque eu tenho experiência de pessoas que espirram e elas vão logo para o hospital e fazem um monte de exame e descobrem doenças que nem tinha, mas pelo temor foi lá e teve. Mas eu conheço pessoas também que eu já vi, não estou falando para você fazer isso, mas que eu já vi rolando no chão, quase morrendo, da pessoa falar, você tem que ir para o hospital agora. Eu falo, não vou. E está de pé para a glória de Cristo. Porque o nome disso é fé. Fé, queridos. E muitas pessoas falam que tem fé. Mas se você tivesse fé, a enfermidade vinha e cairia por terra. Se você tivesse fé, ia ser aberto porta onde não há porta. Se você tivesse fé, você teria um sono tranquilo. Se você tivesse fé, toda a tua família estava na presença do Senhor. Se você tivesse fé, você não discutia, você não brigava, você não arrancava os cabelos. Mas eu não estou falando isso para acusar você, porque eu também arranco meus cabelos, você está vendo aí, ó. O que eu estou falando para você, queridos, que o maior ato de fé é acreditar na volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior ato de fé. E a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está no processo de acontecimento.
É necessário que você tenha fé que isso vai acontecer e que você conserte a sua vida. Eu glorifico a Deus, porque a palavra fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu encontrei Ele a tempo. E Ele quer que você o encontre hoje. Porque o maior ato de fé é você acreditar na palavra de Deus, no que está escrito aqui. E segundo o que está escrito aqui, as profecias para a vinda do Senhor se cumpriram. Eu vou repetir, elas se cumpriram. Amém, queridos? E isso é para quem crê. De repente você entrou aqui para alcançar a fé, para ver as portas abertas, para a sua enfermidade ser curada, para o seu casamento ser restaurado, amém. Mas queira alcançar a fé pela sua salvação eterna. Porque se a porta se abrir, ela não vai te salvar. Se o teu casamento ser restaurado, ele não vai te salvar. Se a tua enfermidade for curada, ela não vai te salvar. Mas Jesus Cristo, Ele vai te salvar. É necessário que você creia que o tempo profético da vinda do Senhor se cumpre agora nos nossos dias. E o Senhor está perto de buscar a igreja. É por isso que o diabo está vindo com todas as armas para te derrubar. Por isso que o diabo hoje tem feito você se preocupar com esta terra, com carro, com casa, com dinheiro, com conta, com consumismo, com roupa, com sapato, e você não tem tempo para orar, para buscar. Vou repetir para você. A palavra do Senhor afirma para mim e para você que o tempo profético da vinda do Senhor está se cumprindo agora nos nossos dias. Muitas pessoas estão falando que lá vem ele com esse assunto de novo, ele é maluco, ele não tem nada para falar com isso. Senta comigo com a palavra. Deixa de ver um dia de televisão, um dia ao shopping, um dia ao no cinema. Senta lá na minha casa, faça um café. Vamos sentar de 7 da manhã à meia-noite, que a gente vai ver tudo e você vai ver se a Bíblia está falando ou não. Amém, queridos? Se você não quiser ir lá para longe, você pode marcar comigo aqui. Pode chegar aqui 7 horas da manhã, a gente vai sair daqui meia-noite, mas eu vou mostrar para você na Bíblia que o tempo profético da vinda do Senhor se cumpre agora nos nossos dias. E por que eu estou falando isso? Porque eu creio. E só vai entrar no céu aquele que crê. Amém, queridos? E isso vai servir de testemunho para todos que ficarem, não para ser salvo, mas para cada um dizer verdadeiramente: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O Senhor está te dando mais uma oportunidade hoje, que Deus nos abençoe por este comentário, em nome de Jesus. Amém.